Oi, queridos. Bom dia, tudo bem com cada um de vocês? Estamos aqui, né, mais um dia para podermos fazer o vídeo aonde nós determinamos, né, enquanto estivermos aqui na Terra, no café da manhã. Hoje eu estou fazendo um pouco mais tarde o vídeo, porém a intenção é de que não fique nenhum dia sem você receber a palavra do Senhor, tá bom? Nós vamos dar continuidade, então, na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 2, versículo 19 até o 23, tá? Os tópicos que eu separei para esse estudo da palavra, o tópico A é quando você vence o inimigo, tá? O tópico B, levanta-te, vai para a terra que te mostrarei. E o tópico C, diz aqui, teve dúvidas, mas mesmo assim Deus confirmou, tá? Então que você entenda, né, que o Senhor ele tem, né, um chamado. Diz aqui nessa palavra lá no final que José chegou ali em Israel, ele não quis sair correndo, mas ele chegou e habitou naquele lugar. Então ele tomou posse da vitória, tá? Na sua vida, que era o lugar que Deus havia preparado para José, tá? Vamos lá. No versículo 19, diz ali que, estando morto, porém, Herodes, então o Senhor veio para José, né? E deu uma orientação para José. E nós vemos que quando Jesus ele coloca por terra, né, os inimigos, os levantes contra as nossas vidas, ele neutraliza a ação do fracasso, a ação da morte, a ação do desânimo, a ação de quando os sonhos, né, eles vêm querendo desanimar. Então, o Senhor neutralizando, e assim como Herodes morreu, né, na sua vida, o Senhor também, ele quer, né, que você entenda que Jesus, ele venceu, né? Ele é maior do que o que está no mundo, tá? No versículo 20, o anjo do Senhor falou para José, levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel. Então, o Senhor está falando para você nesse vídeo, levanta-te, levanta-te. Você tem que tomar uma mala, você tem que tomar 2 malas, você tem que tomar um carro, tomar um ônibus, enfim. O Senhor fala, levanta-te e vai, né? Vai para onde o Senhor tem, né, um propósito. Não fique protelando, né, aquilo que é o propósito do Senhor, né? Aqui diz a palavra do Senhor, né, que a terra de Israel era a terra, né, que Deus deu para José para viver ali o momento das promessas com Maria e com Jesus, né? E ali então, nesse contexto, o Senhor fala para você, Deus ele reservou uma terra prometida para você. Ele reservou um lugar aonde ele vai fazer com que os seus propósitos e os seus planos se cumpram na sua vida. Então, não importa, né? Aonde será, não importa como será, você não deve questionar, mas apenas obedecer ao Senhor. E você vai ter sucesso, vai ter êxito, tá? Por quê? Porque Herodes já estava morto. Então, quando Herodes morreu, José, ele viu que não havia mais impedimento para ele voltar ali para onde ele deveria, né? Quando Herodes morreu, Herodes ali significava uma ameaça muito grande. Então, quando o Senhor ele neutraliza o inimigo, o que ele diz para você? Olha, você não tinha vida, vai passar a ter vida, tá? Você vai entender que as setas e os dardos do inimigo na sua vida hoje para um novo ciclo e o início das promessas que eu tenho para você viver não terão efeito mais, os dardos do inimigo, tá? E que envergonhados serão
todos aqueles que quiseram e desejaram teu mal. Eles terão que assistir o seu triunfo, terão que assistir o seu sucesso. Foi o que aconteceu aqui com José, né? José, durante esse percurso, ele teve também uma insegurança. Como quando nós temos que tomar um percurso diante de Deus, uma atitude, né? Uma decisão, diz aqui que José ele se levantou, mas ele teve uma dúvida. Por quê? Né? Porque ali, quando ele se levantou, né? Ele ficou preocupado, né? Quem será que está reinando lá no lugar? Ele morreu, mas quem será? Né? E ali ele pode ter sido envolvido pelo medo, pela incerteza, né? Para estar indo até lá. Mas tudo isso foi um levante, né, da parte do inimigo para que José não vivesse, né, a alegria de chegar na terra prometida. Tanto que no versículo 22 diz que José ele ouviu que Arquelau, né, que era o pai de Herodes, ele estava ali reinando na Judéia, tá? Ele também, assim como o filho, era uma geração de homens malignos, perversos, certo? E certamente José, ele foi envolvido por uma insegurança, né? Ele foi envolvido por uma dúvida, assim como quando Deus tem um projeto, né, um propósito na sua vida, também o inimigo vem, né, querendo lançar, né, a insegurança, vem querendo lançar a dúvida, mas você não deve deixar se envolver, porque o Senhor, ele não é Deus, né? Ele não é mentiroso, ele não é filho do homem para mentir, né? Ele é Deus Todo-Poderoso para que as suas promessas se cumpram. Então, ele teve receio, teve insegurança, mas o Senhor jamais o desamparou naquele momento, tá? Diz a palavra do Senhor, né? Que ele confirmou os passos de José, porque ele mandou novamente o anjo em divina revelação, né? Tirou toda a insegurança e falou, né? José, vai para as partes da Judéia. Então, abrace, querido, abrace, querida, a vontade de Deus para a tua vida. Seja feliz. Amém? Que você possa realmente entender que Deus tem um lugar para você, assim como teve para José, para Maria e para Jesus. Então, diz aqui a palavra do Senhor, que por mais que Arquelau estava vivo, veio então o anjo do Senhor para José e falou, José, vai ali para as partes da Judéia. E aí José obedeceu, né? E foi viver os sonhos de Deus para ele, foi viver os desígnios do Senhor para ele. Viva os desígnios do Senhor para ti. Abrace os desígnios do Senhor. Descansa nos desígnios de Deus. Nesses desígnios o Senhor vai te levantar, vai te fortalecer. Aqui no versículo 23, o Senhor também vai te exaltar, o Senhor também vai te honrar. Nesses desígnios e nesses propósitos. As bênçãos virão, conforme a palavra diz, com medida recalcada, sacudida, transbordante. Eu sinto a presença de Deus em relação a essa promessa que o Senhor está fazendo para você nesse estudo da palavra. No versículo 23 diz que José chegou ali. E quando José chegou na terra de Israel, ele não quis fugir. Ele não começou a procurar desculpas. Olha, essa grama não é tão verde, aqui não tem tantas plantações, aqui esse lugar não tem muitos poços. José não ficou procurando defeito naquilo que o Senhor havia designado para ele. E essa tendência, quando nós recebemos uma bênção de Deus, a gente fica querendo questionar. Ah, mas não era bem isso que eu queria. Ah, mas não era uma pessoa dessa forma que eu estava esperando. E o Senhor, Ele fala para você, ah, mas não é... Essa casa, ela vai ter que ser toda reformada. Mas olha o tamanho dela, meu querido. Olha como ela é grande.
José não questionou. Diz a palavra do Senhor que José, ele aceitou, foi, habitou em Nazaré, que diz dois verbos, diz que José chegou, ele aceitou prontamente e ele habitou em Nazaré. Ele habitou em Nazaré porque José não poderia habitar em nenhum outro lugar. Quando Deus tem um propósito na tua vida, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode tentar fugir do propósito de Deus. Mas José não fez isso. José obedeceu prontamente, porque não havia nenhum outro lugar para que José, Maria e Jesus habitassem. Descanse sua alma, descanse o seu coração, descanse a sua mente, habite no lugar que o Senhor está preparando, habite na companhia da pessoa que Deus está provendo para você, habite e aceite um novo carro que o Senhor quer te dar para fazer a obra dele, para o bem-estar da sua família e para que o nome dele seja glorificado, porque quando você recebe bênçãos materiais, é o nome do Senhor que é glorificado, não é o nome do inimigo. O inimigo não quer que você adquira nada de bom nessa terra, mas quando você adquire, é porque foi o Senhor, o bom Deus, a boa mão de Deus que te agraciou. Então vá e habite sim no coração que Deus permitiu que você habitasse. Habite sim nos projetos e sonhos que Deus reservou para que você habitasse. O Senhor determinou desta maneira, porque tinha que ser em Judéia, tinha que ser em Nazaré, queridos, perdão, tinha que ser em Nazaré. Não podia ser outro lugar, porque a vontade de Deus era Nazaré. Haviam profecias já, dizendo, né, que elas deveriam ser cumpridas, dizendo, ele será chamado Nazareno. Então o Senhor diz para você, você será chamado abençoado, ou agraciado, abençoada, agraciada, usada por Deus, instrumento nas mãos do Senhor, querida do Senhor, querido do Senhor, instruído pelo Espírito Santo de Deus, instruída pela boa graça do Senhor. Receba. E assim eu termino esse vídeo. Eu vou passar agora para vocês, né, os 3 desafios. E eu gosto muito dessa parte dos desafios, porque nesse primeiro tópico, né, desse estudo, a palavra de Deus disse para nós que nós vencemos o inimigo. Então você vai colocar 3 situações recentes em que o Senhor venceu o levante do inimigo na sua vida, tá bom? Escreva. Depois que você escrever, gratidão, gratidão, obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu livramento, obrigado, porque o inimigo foi vencido nessa situação e naquela e naquela. O segundo exercício, diz a palavra do Senhor, que José teve uma ordenança e ele se levantou e ele foi para a terra que o Senhor mostraria para ele. Então o Senhor pede para que você escreva o que ele tem falado para você e você tem resistido. E você não tem obedecido como José obedeceu prontamente. 3 situações. Depois que você escrever, ore. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero obedecer. Senhor, eu preciso disso e daquilo para que eu obedeça. Eu tenho essa necessidade. Ajuda-me na minha pouca fé. E o terceiro desafio, né, que eu quero deixar para você, é que quando ele chegou ali, o Senhor confirmou para ele que ele deveria estar em Nazaré.
Coloque então agora, escreva 3 situações que o Senhor confirmou na sua vida e que você obedeceu prontamente. Tá bom? Traga isso à memória e você vai ver o quanto vai fazer bem para a sua alma e para o teu coração. Esses desafios são para te trazer à memória, são para encher o seu coração da graça do Senhor. E eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Divulgue, compartilhe esse vídeo. O canal nosso é Enquanto Estivermos Aqui na Terra, no café da manhã você vai encontrar os vídeos, ou Missionária com Y, Rosana Diniz. Fiquem com Deus e um beijo no coração, queridos.